Fala pessoal, me chamo Rodrigo Adriano e hoje nós vamos fazer uma aula de inglês com Bíblia, né? O livro de hoje nós vamos trabalhar o livro de Genesis 1, ok? Gênesis 1 da New International Version, né? A NIV ou em português a NVI, né? A nova versão internacional, certo? E a gente vai trabalhar já com o título In the beginning, ok? In the beginning é no início, ok? Então vocês podem ver aqui, no início. O verbo to begin é começar, iniciar, tá, gente? Então, beginning é início. Vamos lá então. Vamos começar a ler aqui. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ok? Olha o TH aqui da pronúncia do earth, tá? Então, esse THzinho a gente vai fazer o som do... É só pôr a língua entre os dentes e soltar o ar. Então, a gente vai pronunciar earth, earth, earth. Então, in the beginning, God, ok? No início, Deus created, ok? Então, o verbo criar é to create. Aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. To create é criar. Created é o passado, criou. The heavens, os céus. Ah, mas céu em inglês não é sky. Como que é isso? Eu vou escrever aqui em cima para vocês. Olhem aqui em cima, ó. Sky. Sky é céu, é o céu que a gente vê, é o céu azul, o céu do dia, é o sky. Agora, o heaven já é o céu celestial, tá, gente? Então essa vai ser a diferença. Quando você vê no inglês sky, é o céu azul, o céu, enfim, que a gente está vendo. E o heaven é aquele céu celestial. Tem até uma música é, em inglês é o Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door, né? Em português ficou Bate, Bate, Bate na porta do céu. Então é esse céu, é o heaven, o céu celestial. Vamos lá. Então, Deus criou os céus e a terra, tá? Now, agora, agora, now. Então, a pronúncia now. E aquele canal da NET que eu tenho é NET no, não, é NET now, ok? Now. Então, now the earth was formless, ok? A terra era esse aqui é o passado do verbo to be, tá, gente? A gente tem dois tipos de passado no verbo to be. Esse daqui seria uma aula para vocês entenderem melhor o verbo to be, mas no presente a gente vai ter o verbo to be, né? Ó, olhem aqui em cima, o to be. A gente vai ter, am, is e are, ok? E o verbo to be no passado, a gente vai ter was e were, tá? Então, só para vocês identificarem, logicamente, uma aula a gente vai acabar fazendo só disso daqui, tá bom? Mas para vocês saberem então o que é o verbo to be no passado, era, estava e por aí mais. Então aqui, the earth, a terra, ela era, was formless, ou ela estava formless. Form é forma, tá? Quando less somente é menos, mas quando eu acrescento uma palavra formless, vai ser sem, tá? Se fosse, por exemplo, life, vida, lifeless, né? Sem vida. Enfim, qualquer coisa que você acrescentar um less vai dar a ideia de sem na palavra. Então, formless, sem forma, and empty, e vazia. Se você olhar nos tanques de carro de gasolina americano, de um lado vai estar um F de full, né, de cheio, e um outro lado um E de empty, vazio. Então a Terra estava sem forma, ou ela era sem forma e vazia. Darkness, ok? Dark é escuro, darkness, a escuridão, estava, olha aqui mais uma vez o verbo to be, sobre a superfície da,
das profundezas, né? Deep, em inglês é profundo, profundezas. And the Spirit of God, e o Espírito de Deus was, olha aqui mais uma vez, estava, ou era, aqui no caso vai ser estava, pairando sobre as águas. Hovering over the waters, ok? Então, hovering over the waters. Water em inglês, água. Então, aqui no caso, águas, né? Waters. E hover. Lembra que tem até um hoverboard, para quem assistiu De Volta para o Futuro, né? Tinha aquele skate que planava, voava. Hoje os hoverboard, hoje tem rodinha, não é tão hover assim, né? Não paira tanto assim, não plana tanto assim, né? Então seria um pairando, planando, ok? Vamos lá então. O que mais que a gente tem aqui? Ahn, and God said. E Deus diz. Isso aqui é o passado do verbo dizer, do passado do say, tá? Ah, como que é say em inglês? Eu vou escrever para vocês aqui em cima. Esse aqui é o say, verbo say, o passado said, ok? Que é, então, é dizer, tá, gente? Então, God said, e Deus disse, let there be light, né? Haja luz, let there be, haja luz. Um, there mais o is, né? There mais o verbo to be, que é aqui no caso, como eu coloquei aqui em cima, pode ser is ou are, né? Let there be, o there be é haver, é, ter ou haver. Então, let there be, haja, tá? Haja luz. And there was light. E aqui, ó, o there mais o to be, igual eu falei no passado, né? E havia luz. E houve luz. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas basicamente assim, ó. Olha aqui em cima que eu vou explicar. Tem bastante coisa para a gente aprender aqui. Lógico que não dá para a gente se aprofundar, né? O there mais o verbo to be, tá? E lógico que aí a gente vai substituir esse be pelos is, are, fosse no passado was e were. Ele vai variar entre há, existe, tem, no passado havia, tinha, certo? Então essa é a estrutura. Só o there em inglês é lá, tá, gente? Mas there, e aí there is, there was, there were, vai substituir para tinha, havia, tem, existe, enfim. Mais uma outra aula a gente consegue aprofundar melhor. Mas vamos lá. Então, let there be light, haja luz, e houve luz, né? E havia luz. And God, deixa eu pegar aqui. And God said, tá. God saw é o verbo passado do see, tá? Deus viu. God saw, em inglês, o presente. Eu vou escrever também o presente para vocês verem aqui. Aí, vamos lá então. Ó, vou colocar aqui no que a gente estava falando de passado. Então, ó, o verbo é o see, tá? E o passado, então, saw. Então, e aqui, God saw that the light, que a luz, was good, era boa. And he separated, ok? O verbo que é separate é separar. Separated, e ele separou the light, a luz, from the darkness, a luz das trevas. A gente está vendo muito passado, então eu vou explicar algumas coisas de passado para vocês. A gente tem os passados regulares e os irregulares. Para simplificar bastante, os regulares são os passados que a gente coloca no verbo um ed, né? Como a gente viu aqui, separated, como a gente viu aqui, created ali no comecinho. Então são passados regulares, tá? Enquanto
a gente vai ter passados irregulares, que são os que mudam um pouquinho o verbo, como por exemplo, o say para said, né, disse, o see, que é ver, para saw, que é viu, né, viram, enfim, né? Mas entendendo que tem essa diferença de presente e passado, tá bom? Então, he separated the light from the darkness. Vamos subir mais um pouquinho. God called the light. Ó, olha aqui mais uma vez um passado regular, ó, com ed. O verbo call é ligar ou chamar. E aqui no caso, então, ó, Deus chamou a luz dia, né? Day. Então, God called the light day, tá? Day, em inglês, dia, né? Para quem muita gente conhece aquela música Oh Happy Day, né? Então, é isso, dia. And the darkness he called, ok? E à noite, he called. Ah, e a pronúncia? Called, tá? A gente não vai pronunciar esse E aqui, called. Então, e ele chamou the darkness, a escuridão, de night, ok? De noite. And there was evening. E havia a noite, tá? Evening é o começo da noite, tá? E night é como se fosse o período todo da noite, a madrugada. Então já era evening and there was morning. E havia manhã, the first day, o primeiro dia, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui. And God said, ó, e mais uma vez a gente viu aqui, ó. E Deus disse, let there be, haja a vault, ok? Vault. Mais comum que a gente vai ver no dia a dia como vault é cofre, tá? Vault pode ser cofre, uma abóboda, enfim. E no português a gente tem como uma separação, certo? Então, let there be a vault between, ok? Between é entre, mas como que é esse entre? Não é entre aqui na minha casa, né? A porta está aberta. Esse entre de entrar em algum lugar é come in, tá? Come in. Isso vai ser entre. Esse between é quando você tem duas coisas, dois objetos, duas pessoas e algo no meio. Então aí esse vai ser o between, tá? Então, between the waters, então que haja uma separação entre the waters, as águas, to separate, ó, aqui já é o verbo sem o ed, ó, para separar water from water, separar a água da água. So, então, tá? Sempre so vai ser então. So, então, God made, aqui mais uma vez é o passado do verbo make, tá? Então, vocês já viram muito isso em tênis, em roupa, né? Made in Brazil, made in Taiwan, made in Vietnã, made in China, né? Feito na China. Aqui no caso, Deus fez, tá? É o passado do make, que é o fazer. Vou escrever aqui em cima para vocês verem. Deixa eu escrever aqui. O passado do make, tá? E agora a gente viu quais foram os verbos. Foi o verbo see, deixa eu ver o que mais. O verbo say, né? See é ver, say é dizer. E a gente está vendo aqui em cima, então, o make, que é o fazer. E aqui no caso, Deus fez, né? Deus fez the vault, a separação, and separated e separou the water under the vault from the water above it. Tá? Então separou a água de cima, separated the water under the vault, a água abaixo, né, da abóboda ou abaixo da separação, da água acima dela, tá? It pode ser ela, se eu estiver falando de objetos, animais, tá? Ele ou ela, a gente pode colocar. And it was so. E era isso. E era isso.
God called the vault sky. Ó, Deus chamou a abóboda, a separação, de céu, tá? E veja que aqui a gente está falando de sky, que é diferente do heaven, tá? Então Deus não chamou isso dos céus celestiais, ele chamou de céu. É o céu que a gente vê hoje. And there was evening, e havia noite. And there was morning, e havia manhã. The second day, o segundo dia. Eu tô com duas telas, por isso que às vezes eu fico olhando para os lados, tá? And God said, let the water, que a água, né? Let, deixe, permita, under the sky, be gathered. O gather é juntar, tá, gente? Então aqui mais uma vez um passado regular com ed. Ela seja juntada to one place, para um lugar. And let, e deixe, e faça, e permita. Dry ground. Dry em inglês é seco, tá? Então, solo seco, appear, aparecer. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. Então, e era isso. Então, God called, Deus chamou o solo seco de land, de terra, tá? And the gathered waters, e águas juntadas, he called seas, ok? Mares, tá? Então, seas são os mares e oceanos, oceans, tá? Então, seas, mares. And God saw, mais uma vez, ao passado verbo see, saw that it was good, e viu que era bom. Then, e então, God said, Deus disse, let the land produce vegetation, ok? Vegetation, vegetation. Então, let the land produce vegetation. Vegetation. Não é uma palavra muito legal, né? Que a terra produza vegetação. Seed-bearing plants, né? Plantas que carregam sementes. Seed, em inglês é sementes. And trees. Nossa, mas tree em inglês é árvore. Exatamente, ó. Do jeito que está escrito aqui, tree é árvore. Aí pode ser que alguém me diga, pensei que fosse três. Eu vou escrever aqui em cima, então, qual que é a diferença, tá? Três em inglês, vamos lá, vou colocar aí na frente, é com TH, e a pronúncia tem o arzinho também, então vai ser three, three, tá? Então essa é a diferença de três. Vamos lá, o três, eu vou dizer o três e depois a árvore. Three, tree, three, tree. Então tem essa diferença do TH, tá, gente? Então, então aqui no caso é sem TH vai ser a árvore. Deixa eu achar aqui. Plant seed. Aqui. And trees on the land. Né? E árvores na terra that bear fruit, que carregam frutos with seeds. Ok, o TH que a gente vai fazer with seeds, com elas, all it, falando que é ele ou ela para coisas, objetos, né? Então, com sementes nelas, né? Nas frutas. According to their various kinds, ok? De acordo com seus vários tipos, ok? Pode ser tipo, raça, tá? And it was so. E assim foi, assim era, tá? The land produced vegetation. A terra produziu vegetação. Plants bearing seeds according to their kinds, and trees bearing fruits with seeds in it according to their kinds. Então, assim, né? E produz vegetação, plantas carregando sementes de acordo com seus tipos e árvores carregando frutos com sementes de acordo com seus tipos, né? Com as suas, enfim, raças, não é raça, enfim, é o tipo da planta, tá? And God saw, e Deus viu, it was good, que era bom. And there was evening and there was morning the third day. Né? E era noite e era manhã do terceiro dia. Certo? And God said, e Deus disse,
Let there be lights in the wall, né? Que haja luzes na separação of the sky to separate day from the night. Então, no céu para separar o dia da noite. And let them serve as signs to mark sacred times, tá? Então, que elas sirvam como sinais para marcar tempos sagrados. Em inglês a gente está com sacred times, né? Tempos sagrados. Em inglês em português está como estações, tá? Mas a estação em inglês vai ser a estação mesmo, tipo outono, verão, inverno. Em inglês vai ser season, igual temporada de série, sabe? Você vê season, né? Próxima temporada, né? Next season, tá? Então vai ser o mesmo para estações do ano. And days and years, e dias e anos, tá? And let them be lights, e que hajam luzes na separação do céu, of the sky, to give light on the earth, para dar, give é dar, luz na terra. And it was so, e assim foi. God made, ao passado aqui mais uma vez de make, certo? Deus fez two great lights, duas grandes luzes. The greater, ok? Esse ER aqui vai enfatizar que é mais, né? Então, teoricamente assim, a gente não existe em português a mais grande, né? Então, a maior, né? A mais intensa luz to govern the day, para governar o dia. And the lesser, ok, aqui ó, less, eu tinha dito que era menos também, então esse R vai dar a intensidade, e a menor, a menos intensa, luz to govern the night, ok, para governar a noite. He also, aqui, esse daqui também, also em inglês é também quando a gente usa antes do verbo, tá? Então olha o verbo aqui, ó, made, né? Ele também fez. Então eu posso usar o also antes. He also made the stars. Ele também fez as estrelas. Vamos correr aqui. God set them in the bowl of the sky to give light on the earth. Então, Deus as colocou, set them são eles ou elas, tá? Então, Deus as colocou na separação do céu para dar luz na terra. To govern the day and the light, para governar o dia e a noite, and to separate light from darkness, e para separar a luz das trevas. And God saw it was good. E Deus viu que era bom. And there was evening, e havia noite, and there was morning, e havia manhã, fourth day, quarto dia. Tá? Vocês podem ver que a gente está vendo aqui os números ordinais, certo? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? First, second, third, fourth, fifth, que a gente vai ver depois, tá? E por aí vai. And God said, e Deus disse, let the water teem with living creatures, certo? Então, deixe que a água, opa, acho que eu mudei a tela aqui. E perdi as telas aqui agora. Aqui achei. Let the water teem with living creatures, né? Deixe que a água abunde, que a água tenha em abundância com living creatures, criaturas viventes, ok? Living são viventes. And let birds fly above the earth. E deixe que os pássaros voem, fly é voar, sob a terra, across the vault of the sky, sobre a separação do céu. So God created the great creatures, né? Deus criou as grandes criaturas, né? Em algumas traduções você vai ter como as bestas, né? Mas são em inglês great creatures of the sea, do mar, and every
cada ou toda living thing, cada coisa vivente, with, com, which the water teems, tá? Então aqui, vamos traduzir, deixa eu ler tudo e fica mais fácil a gente traduzir. So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it. Então, e Deus criou toda a grande criatura do mar e todo ser vivente, a gente pode colocar, com, com a qual, na qual a água age em abundância, abunda e se move sobre ela. According to their kinds, de acordo com seus tipos, com as suas raças. And God saw it was good. E Deus viu que era bom. No 22 ali, 22. God blessed them and said. Deus, ó, aqui mais uma vez o passado. O verbo to bless é abençoar, tá, gente? Bless é abençoar. E o ed, ele vai dar o sentido no passado. Então, Deus abençoou eles ou elas, né? Them. Deus os abençoe and said. E disse. Be fruitful, sejam frutíferos, and increase, e aumentem em number, e aumentem em número, and fill the water, e encham, preencham a água in the seas, nos mares, and let the birds increase on earth, e deixe que os pássaros aumentem na terra. Ok? And there was evening, e era noite, and there was morning, e era manhã. Quinto dia. Vamos lá. And God said, e Deus disse, let the land produce living creatures according to their kinds. Que a terra, permita, deixe que a terra produza criaturas viventes de acordo com os seus tipos, com as suas raças. The livestock, ok? Livestock é gado, tá, gente? Em inglês a tradução é gado ou enfim, vai ser gado mesmo. Então vamos lá. The creatures that move along the ground, as criaturas que se movem sobre a terra, em português na Bíblia está rastejantes. And the wild animals, e os animais selvagens. Each, cada, according to its kind, de acordo com a sua raça. And it was so, e assim foi. God made the wild animals according to their kinds. Deus fez, wild animals, animais selvagens, de acordo com as suas raças, com seus tipos. The livestock according to the kinds, o gado de acordo com seus tipos. And all the creatures that move along the ground, e as criaturas rastejantes, que se movem rente ao solo, de acordo com seus tipos. And God saw it was good. E Deus viu que era bom. Certo? A gente está vendo bastante coisinha no passado aqui. Then, então, God said, Deus disse, let us make. Aí, olha aqui. Let us em inglês vai ser nós. Então, como se fosse assim, ó. Nós passamos, tá? Olha aqui o make, ó, tá no presente, no sentido assim, vamos nós fazer mankind, Lógico, o que aqui nós quem, Se Deus disse isso no céu quando estava se criando tudo, Subentende-se que está se falando da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Father, Son and Holy Spirit. Então, aqui a gente tem, ó, let us make, façamos mankind, a humanidade, in our image, na nossa imagem, in our likeness. Ok. O que significa isso? Likeness. Seria semelhança, mas deixa eu explicar melhor por que essa palavrinha aqui é semelhança. Tá. Em inglês, olha aqui em cima, a gente tem esse verbo aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Vou colocar na frente do make. A gente tem esse verbo aqui, like.
Aí tem gente que pode falar assim pra mim: ah, eu sei o que que é like. Like é gostar, tá certo? Tá certo. Like é gostar. Mas também like significa outra coisa, tá? Like significa como em inglês, de semelhança, de alguém próximo, né? Tem até uma música antiga da Madonna que ela canta assim, ó, Like a Virgin, né? Touch it for the very first time. Então, assim, o que que é esse like a virgin? Como uma virgem. Ela está se comparando, certo? Então, like também pode ser de comparação. Nossa, Rodrigo, mas você está falando de Madonna e falando da Bíblia? Gente, eu tô, na verdade, explicando para vocês o que que significa, tentando relacionar com coisas que vocês já sabem, né? É, Às vezes é mais claro eu pegar uma música da Madonna do que pegar, por exemplo, um Hillsong para falar de like para vocês, que é mais fácil de identificar, tá? É só por isso. Mas não se escandalizem. Vamos lá, então. Like pode ser o verbo gostar e pode ser como, de comparação, tá? Então, sempre que eu falar, por exemplo, eu trabalho como um professor. I work. Não, aqui no caso vai ser outro exemplo. Vamos pegar um. Ele é como o pai dele. He is like his father. He is like his father. Ele é como o pai dele. Eu estou fazendo um like de comparação, tá? Então aqui um likeness. Eu vi o like, eu já sei que eu estou falando de comparação. Tá certo? Por isso que fica mais fácil da gente identificar. Então, isso. Então, vamos lá. Façamos uma nossa imagem in our likeness, né? Na nossa semelhança. So that they may rule, para que eles possam, rule, eles possam, rule é governar, né? Para quem gosta da música do, como é que é? Eu nem lembro. A single lady lá que canta Who Run the World? Girls, né? Quem governa o mundo? Meninas. Então, essa é a música, tá, gente? Who run the world? Nem sei, acho que é assim a letra mesmo. Então, ah, só que aqui é. Ah, não, falei errado pra vocês. É run the world, né? Mas aqui é rule, tá? Que é governar. Agora eu fiquei curioso, hein? Vamos ver. Vamos ver aqui a letra da música. Ah, não, agora eu fiquei curioso para ver. É isso mesmo, tá? Aqui é Run the World, a letra, tá? Com run mesmo. Olha lá, Run the World. Mas não é isso que a gente está falando, então troquei tudo, desculpa aí, foi mal. Mas aqui é Rule the World. Então aqui rule para governar, so that they may rule, para que eles possam governar, over the fish, sobre os peixes, in the sea, and the birds in the sky, tá? E os pássaros no céu, over the livestock, sobre o gado, and all the wild animals, e todos os animais selvagens, and over all the creatures that move along the ground, e sobre todas as criaturas que se movem na terra. Ok? So God created mankind in his own image. Ok? Deus criou a humanidade na sua própria imagem. On é próprio ou possuir. Tá? Um, in the image of God, he created them. Ok? Então, na imagem de Deus, ele os criou, ou criou a eles ou elas, tá? Them, eles ou elas, male and female, seria masculino e feminino, he created them, ele criou a eles ou elas, né? Ele os criou, tá? Talvez em algumas bíblias possam estar homem e mulher, mas a tradução ao pé da letra, male, masculino, and female, feminino, tá? Para vocês aprenderem a tradução mesmo. Não era só pegar uma Bíblia em português e ler a Bíblia em português, né? Eu tô querendo estudar um pouquinho mais realmente do que é cada palavra em inglês. God bless them. Deus os abençoou, né? Abençoou a eles, elas. And said to them. E disse a eles, ou a elas.
Be fruitful, seja frutífero, and increase in number, e aumentem em número. Fill the earth, encham a terra, and subdue it, e a subjuguem, ok? Rule over, né, dominem, né, sobre os peixes no mar and sobre birds in the sky, sobre os pássaros no céu, and over every living creature that moves on the ground. Ó, parece um trava-línguas. Over every living creature, over every living creature, over every living. Tentem falar isso então. Over every living. Ok? Lembrando que a pronúncia é living. Living. Né? Governem sobre os peixes no mar e sobre os pássaros no céu e sobre toda criatura que se move na terra. Then God said, então Deus disse, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Ok? Eu dou a você ou a vocês toda planta que carrega semente na face de toda whole earth, né? Toda a terra, e cada árvore que tem fruto com semente nela. They will be yours for food. Esse will aqui é a ideia de futuro. E aqui é ser ou estar. Então, elas serão, porque eu estou falando de futuro, certo? Ser no futuro, elas serão sua para comida. Elas serão suas para comida, né? Para alimento. And to all the beasts, e para todas as bestas da terra, and all the birds in the sky, e todos os pássaros no céu. And all the creatures that move along the ground, e todas as criaturas que se movem, né, sob a terra, sob o chão. Everything that has breath of life in it, everything, tudo que has breath, que tem fôlego de vida nele, I give every green plant for food. Eu dou toda planta verde para alimento. And it was so. E assim foi. God saw all that he made. Né? Deus viu tudo que ele fez. Certo? All that he had made. Ok? Tudo que ele tinha feito. Que é o had, é o passado have. Tá, gente? Eu vou até escrever aqui. Que é o have here em inglês. Have. Tá? É ter em inglês. Passado é had. All that he had made. Tudo que ele tinha feito. And it was very good. E foi muito bom. It was very good. And there was evening. E era noite. And there was morning. E era manhã. The sixth day. Ok? O sexto dia. Ok? Então, assim, terminamos hoje, né, o capítulo 1 do livro de Gênesis, ok? O livro 1 de Gênesis. Acredito que é isso, tá? Então, assim, a gente viu ali a New International Version, né, a NIV, a NVI. E é isso, gente. Não tem, assim, como a gente se aprofundar nesses detalhes de gramática, porque aí o ideal seria a gente fazer uma aula somente de gramática, tá? Mas eu imagino que isso tenha sido interessante, dá para aprender e agregar bastante coisinhas, tá? Eu sinceramente acredito que é interessante a gente já ter uma base de inglês para a gente se aprofundar mesmo na Bíblia, tanto por alguns vocabulários um pouco mais profundos, mais densos, e alguns outros não tão usados no dia a dia, tá bom? Mas é bacana a gente estudar também. Quem puder, existe uma Bíblia que é de dupla versão, então você encontra ela
em português de um lado e em inglês do outro. Aí dá para você ir lendo e comparando também as palavras. Quem gosta de usar com a Bíblia é uma boa forma de estudo, tá bom? É isso aí o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. See you later and God bless you. Deus abençoe vocês. Até mais.